Uma turma de formação da Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, se apresenta como um mundo coeso, integral, homogêneo. Entretanto, essa homogeneidade pode não ser tão hegemônica, pois, de maneira sutil e mesmo imperceptível, podem existir alunos ou cadetes que se diferenciem dos demais por algo que já tragam consigo. Algo que, imune a qualquer processo de despojamento do eu, tenha suas raízes fincadas na sua família de origem. Um capital imaterial que não tem como ser retirado do indivíduo, mesmo que ele seja literalmente deixado nu. Aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações no sininho e deixar o seu like. Isso nos ajuda a preparar para você mais vídeos legais e esclarecedores sobre o Exército Brasileiro. Valeu! Esse capital adquirido na vivência das experiências anteriores pode ser valioso para um trânsito mais fácil no campo militar, sem que seja percebido como uma vantagem, permanecendo invisível e dando ensejo a uma diferença também invisível, mas que efetivamente existe em meio à aparente uniformidade. Essa diferença, portanto, é proporcionada por um tipo de capital social, um tipo de capital específico que se evidencia como relevante para o campo militar, pois tem o potencial de efetivamente interferir no processo de inserção do jovem nesse novo mundo, facilitando o seu trânsito em um ambiente desconhecido e hostil. Confere, assim, vantagens de adaptação a quem o possui sobre seus companheiros que o desconhecem, produzindo efeitos concretos a despeito do tratamento igualitário dispensado a todos. Esse capital social se constitui em um atributo monopolizado pelos alunos e pelos cadetes que já haviam sido iniciados na linguagem do campo militar em momentos anteriores ao seu ingresso na academia. Assim diz Roger Scruton no seu livro O que é Conservadorismo. As pessoas nascem num emaranhado de ligações. Elas são nutridas e protegidas por forças cujo funcionamento não poderiam nem autorizar nem intencionar. Sua própria existência carrega uma dívida de amor e gratidão, e é ao reagir a essa carga que elas começam a reconhecer o poder do dever. Não é o dever abstrato e universal da teoria liberal, ou pelo menos ainda não, mas o dever concreto e imediato das ligações de família. É o dever da piedade, que reconhece a integridade inquestionável dos laços sociais, condicionados local, transitória e historicamente. Esse dever é essencialmente discriminatório. Ele não reconhece nem a igualdade nem a liberdade, mas apenas a reivindicação absoluta do localmente dado. Por isso, quando o cadete se apresenta para o início do curso de formação, normalmente sem a consciência de que a natureza da sua vida pregressa possa se constituir em uma vantagem substancial em face de seus companheiros, aparentemente em iguais condições para o início da carreira, ele chega, na realidade, com um capital social da carreira do oficial de AMAN previamente já incorporado em seu patrimônio cultural, conhecendo antecipadamente alguns aspectos fundamentais da linguagem do campo militar. Isso poderá lhe auferir vantagens em relação aos que adentram o campo sem nenhum conhecimento acerca das suas especificidades. São os jovens que nasceram nos hospitais militares, foram acompanhados por médicos militares e frequentaram as instituições de saúde militares, viveram suas infâncias nas vilas militares e estudaram nos colégios militares, se divertiram nos clubes militares e visitaram as capelas militares. Tiveram por amigos filhos de militares e chamaram de tios os próprios militares e de tias as esposas dos tios militares. Estes são os filhos dos militares, especialmente os filhos dos oficiais de academia. Charles Wright Mills, no seu livro A Elite do Poder, já havia percebido que, dentro e entre os vários grupos que formam, os membros dessas famílias orgulhosas estabelecem amizades íntimas e fidelidades arraigadas. Frequentam-se mutuamente os jantares e bailes. Levam a sério e respeitam os casamentos tranquilos e elegantes, os funerais tristes e as festas alegres. As reuniões sociais que parecem de seu agrado são as informais. Embora entre eles os códigos de vestuário e maneiras, a sensibilidade para o que é correto e o que se faz,
governem tanto o informal e natural como o formal. O jovem filho de um oficial de Amman, assim, ao ingressar na carreira militar, já é detentor de um capital social adquirido nas experiências da sua vida pregressa, em função unicamente de pertencer à sua família. Capital social que ele sequer tem consciência de possuir, mas que lhe será útil nos anos cruciais da sua carreira, os anos de formação na Amman, anos que irão influenciar o direcionamento e poderão determinar a qualidade do desenvolvimento da sua carreira. Gessé Souza, no seu livro Os Batalhadores Brasileiros, Nova Classe Média ou Nova Classe Trabalhadora, aborda esse fenômeno ao afirmar que o mais importante na aquisição inconsciente desse capital social é a transferência de valores imateriais dentro do ambiente da família. Diz ele que os filhos somente terão a mesma vida privilegiada dos pais se herdarem também o estilo de vida, a naturalidade, para se comportar em reuniões sociais, o que é aprendido desde tenra idade na própria casa, com amigos e visitas dos pais. Explica ainda que um grupo social, por exemplo, se reproduz pela transmissão afetiva, invisível, imperceptível porque cotidiana, e dentro do universo privado da casa, das precondições que irão permitir aos filhos dessa classe competir, com chances de sucesso, na aquisição e reprodução de capital cultural. O filho ou a filha da classe média se acostuma, desde tenra idade, a ver o pai lendo jornal, a mãe lendo um romance, o tio falando inglês fluente, o irmão mais velho ensinando os segredos do computador brincando com jogos. O processo de identificação afetiva, imitar aquilo ou a quem se ama, se dá de modo natural e pré-reflexivo, sem a mediação da consciência, como quem respira ou anda, e é isso que o torna tanto invisível quanto extremamente eficaz como legitimação do privilégio. Apesar de invisível, esse processo de identificação emocional e afetiva já envolve uma extraordinária vantagem na competição social, seja na escola, seja no mercado de trabalho, em relação às classes desfavorecidas. Afinal, tanto a escola quanto o mercado de trabalho irão pressupor a incorporação, literalmente tornar corpo, ou seja, natural e automático, das mesmas disposições para o aprendizado e para a concentração e disciplina que são aprendidos pelos filhos dessas classes privilegiadas, ainda que com grande esforço, por identificação afetiva com os pais e seu círculo social. Esse capital social prévio é, portanto, de natureza familiar, adquirido em função das experiências vivenciadas pelo cadete no âmbito da sua família e das relações da família com o ambiente militar antes e após o seu ingresso na carreira. Além disso, e não obstante o tratamento igualitário dispensado por parte dos instrutores e professores da academia a todos os integrantes de uma turma, esse capital é continuamente enriquecido pela orientação que o cadete permanece recebendo de seu pai, apto a indicar o caminho das pedras, à medida que o curso de formação esteja se desenvolvendo. Indicação privilegiada de um caminho que não se restringe às atividades do curso em si, mas que abrange uma gama complexa de orientações, inclusive quanto à maneira como o cadete deve se portar diante das circunstâncias, dos seus comandantes, instrutores e professores. Ademais, antecipadamente e no decorrer do curso, o pai continua orientando o filho acerca da importância da dedicação ao estudo e da obtenção de um bom resultado em cada avaliação de cada disciplina. Não por meio de exortações genéricas, como só acontecer nas conversas entre pai e filho, acerca da necessidade do estudo e dos frutos que isso produz, mas demonstrando efetivamente por meio da sua própria carreira, da sua vida e da trajetória da sua família, e a de seus companheiros, como a dedicação naqueles 4 anos será determinante para o êxito de toda a carreira do oficial e, por conseguinte, para a tranquilidade e para o prestígio social da futura família do cadete, e tudo isto em função da posição pessoal do oficial na carreira que, por sua vez, está condicionada ao resultado obtido na sua formação na academia. Assim, o cadete oriundo de uma família militar
tem o privilégio de ver antecipadamente, na experiência concreta da vida, não através da sua carreira, mas através da carreira do seu pai e da dos companheiros deste, o verdadeiro significado dos bons resultados nas provas, tendo uma nítida percepção do que ele estará efetivamente ganhando ou perdendo em função do seu desempenho naqueles 4 anos. Silvana de Fátima Lima Molina realizou uma pesquisa entre cadetes, todos filhos e netos de militares, e membros de uma família nuclear, intitulado Ter um Filho Oficial do Exército, uma delegação transgeracional. Nessa pesquisa, todos os cadetes entrevistados afirmaram sofrer a influência do pai como fator importante para sua decisão. A vivência em quartel na infância, o conhecimento da carreira através da família e a admiração pelas atividades que o pai desempenhava, assim como o ingresso no colégio militar foi evidenciado nos relatos dos cadetes. Podemos considerar vários aspectos a partir desses relatos. Um deles seria o próprio contexto que envolve a moradia da família dentro ou muito próxima dos quartéis, os chamados PNR, próprios nacionais residenciais, ou seja, as ditas vilas militares das guarnições. O filho do militar, geralmente, nasce e cresce inserido na cultura da instituição e absorve desde pequeno os valores desta, estando inclusive fisicamente próximo das atividades do quartel. A consciência da influência do pai foi apresentada em todos os relatos dos cadetes. O pai, sendo militar, influenciou possibilitando o conhecimento detalhado da carreira, na medida em que, desde a infância, existia um maior contato com o meio militar. Foi verbalizada uma influência implícita, consistindo na admiração à figura do pai e o desejo de repetir sua história de vida. E o pai, nesses casos, orienta o filho com conhecimento de causa, pois esse caminho lhe é familiar. Foi percorrido por ele alguns anos antes, o que possibilita que ele o refaça na carreira do filho, corrigindo os erros e escolhendo um terreno sólido que possibilite um trânsito seguro, com a sensação de que se lhe tornou possível voltar ao início da sua própria trajetória, recomeçar sua jornada e trilhá-la já com a experiência de quem conhece cada pormenor de um itinerário já familiar. Por isso não é incomum o filho do sargento seguir a carreira do oficial de AMAN e o do coronel ascender ao generalato. Você pode encontrar todas essas informações sobre a carreira do oficial de AMAN e sobre o Exército Brasileiro e muitas outras nos livros Exército e Família, Instituições da Estabilidade e O Carisma do Comandante, no Instagram, aeverton.livros, nos links disponíveis abaixo. No próximo vídeo falaremos sobre a família de origem do cadete. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações no sininho e deixe o seu like. E até breve, se Deus quiser.